ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje. Caros irmãos, com prazer, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos são bem-vindos em nome do Senhor. Todos são bem-vindos, professores, superintendentes, pastores, obreiros, líderes de forma geral. Todos vocês são bem-vindos para esta ministração desta feita, a lição número 11, onde iremos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Tema que será ministrado no próximo domingo, dia 10 de setembro, Dia Nacional de Missões. Então, todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Rogo as orações dos amados para que esta aula seja uma bênção, não apenas para a vida de cada um dos irmãos, mas também para a minha vida. Também sou carente das bênçãos e das misericórdias do Senhor em nossas ministrações. Obrigado a todos, que os irmãos continuem cada vez mais estudando este precioso livro, a Bíblia Sagrada, e por que não dizer também sobre este tema tão importante, tão relevante que é para nós a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta, afinal, é a esperança da igreja do Senhor. Um dia que nós formos chamados pelo Senhor, seremos arrebatados quando o Senhor vier para nos arrebatar. O nosso sonho, o nosso alvo é estar com o Senhor para todos sempre. Então todos vocês são bem-vindos em nome do Senhor, e eu peço que os irmãos compartilhem na medida do possível com seus amigos, com outros irmãos, com pessoas também até descrentes que você conheça, e espalhe a mensagem, nos ajude neste grande empreendimento que é falar acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Neste caso falaremos sobre a segunda vinda de Cristo, é o nosso tema de hoje. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo tem como base Mateus capítulo 24, versículos 27, que diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, se a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus será desta forma, assim como o relâmpago que aparece ali, sai no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na vinda do Senhor Jesus, todo olho o verá, na sua vinda gloriosa, não na sua vinda para arrebatamento da igreja. Nós veremos isso aqui. Porém, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, todo olho o verá, com certeza. Vamos à nossa verdade prática. A nossa verdade prática de hoje traz a seguinte expressão, as seguintes palavras. Diz assim: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A segunda vinda de Cristo, vou repetir, estou repetindo, será em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo. O mundo não perceberá esta vinda. Então a primeira é invisível ao mundo para arrebatar sua igreja. A segunda vinda será visível e corporal com a sua igreja glorificada. Então o arrebatamento, o Senhor Jesus virá para os seus. Na sua vinda gloriosa, em majestade, ele virá com os seus. A primeira vinda será invisível ao mundo, o mundo não notará isso, mas na segunda vinda, o aspecto dessa sua segunda vinda nos mostra que será uma vinda visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Imagine que esplendor, que glória será naquele dia. Eu não quero estar aqui, porque eu quero estar com o Senhor Jesus, voltando, com o Senhor, acompanhando o Senhor Jesus, e com certeza você também, meu irmão, se nós perseverarmos até o fim, nós seremos chamados, seremos arrebatados, e depois das bodas do Cordeiro, nós retornaremos com Cristo para vir a este mundo. E aí nós veremos os assuntos que estão aqui para nós compartilharmos com os nossos queridos irmãos em Cristo. Nós vamos logo em seguida procedermos com a nossa leitura bíblica, em classe. Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe. Está baseada essa leitura em dois textos. Um texto paulino, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e outros textos. O outro texto está em Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 27. Passaremos a leitura. O primeiro versículo diz: não quero, porém, irmãos, veja o desejo de Paulo aqui,
a exortação paulina, o conselho paulino. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Algumas pessoas, alguns irmãos ali em Tessalônica, eles achavam que, olha, quando o crente morre é um sinal de que Jesus veio para ele, mas não é assim. Mesmo que os crentes venham a dormir no Senhor, venham a morrer com a fé em Cristo, há a promessa de que eles serão ressuscitados. Paulo então está aqui mostrando esse aspecto. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos e nós cremos nisso, assim também aos que em Jesus dormem, isto é, os que morreram na fé em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Se nós temos essa certeza, essa convicção de que Jesus ressuscitou dos mortos, assim também Deus vai ressuscitar aqueles fiéis que morreram em Cristo, sem negarem a fé no Senhor Jesus. Prossigamos. O verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos. Vamos explicar isso ao longo aqui da nossa ministração. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, está aqui a promessa de ressurreição, da ressurreição daqueles que dormiram no Senhor, dos que dormirem no Senhor. Muitos estarão vivos por ocasião da vinda do Senhor, mas outros vão estar já dormindo com o Senhor. Prossigamos. Verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos. Então, primeiro vai ocorrer a ressurreição dos mortos, a transformação, não é? A ressurreição deles. Depois nós serão transformados, logicamente, nós também seremos transformados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aí está a orientação paulina, a inspiração paulina recebida através do Espírito Santo, confortando a igreja do Senhor de que o arrebatamento é uma realidade, será e vai ser uma realidade, né? Verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo orienta aqui os crentes ali de Tessalônica, e lógico, nós também, a igreja possui muitas gerações, os irmãos são consolados, confortados com estas palavras, né? Palavra de conforto, de que o arrebatamento, ou de que a vida aqui não é o fim, mas quem morreu em Cristo tem a promessa da ressurreição do corpo e de estar com o Senhor. A partir daqui, vamos entrar agora no texto lucano, Lucas 21, verso 25, assim expressa: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Ainda falando sobre a vinda do Senhor Jesus. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, duas coisas aqui são importantes nós estabelecermos. O Senhor Jesus, na sua vinda, essa vinda de Jesus terá dois aspectos. Um aspecto, primeiro, ele vem para a igreja, o arrebatamento invisível para o mundo, mas essa segunda vinda do Senhor Jesus, ela será visível, e aí nós estaremos, ou voltaremos com o Senhor, estaremos com o Senhor. Então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, a vinda de Jesus será algo extraordinário, algo portentoso, algo glorioso. Feito isso, feito essa leitura, vamos ao nosso objetivo geral. Nosso objetivo é este: apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Há muitos textos que comprovam isso aqui, que nós iremos falar, tanto acerca do arrebatamento da igreja, como no seu aspecto visível, quando ele voltar em glória com os seus santos. Nós veremos isso. Vamos aos nossos objetivos específicos. Temos 3 objetivos específicos que são atingidos sempre que nós encerrarmos aqui cada tópico da aula ou da lição. O primeiro é este aí: analisar os eventos futuros. Claro que nós não vamos entrar a fundo em tantos há muitos textos que falam sobre isso, não é possível nesta ministração nós nos aprofundarmos o suficiente, o bastante, mas
vamos aqui dar o que é essencial para que os nossos irmãos cada vez mais estejam firmes, confiantes nas promessas do Senhor, porque todas as palavras do Senhor, nenhuma palavra do Senhor dita pelo Senhor, cairão por terra. Analisar os eventos futuros. Segundo objetivo específico, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. E terceiro e último objetivo, explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. Para nós, amados, nós atingirmos esses objetivos específicos, esses 3 objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. Vamos abrir aqui a cortina e vamos ao nosso sumário. Primeiramente, como sempre fazemos aqui uma introdução, logo em seguida nós veremos aqui, observe, teremos 3 tópicos na lição. O primeiro tópico, vamos falar sobre os eventos do porvir. Segundo tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Terceiro, os eventos da segunda vinda de Cristo. E, finalmente, teremos uma conclusão que será breve, porém é essencial para fecharmos este assunto. Saindo então, apresentado então o nosso sumário, vamos a uma introdução. Vamos à nossa introdução. Primeiro ponto aqui, as 2 fases da vinda de Cristo. Então, nós sabemos, aliás, já adiantando este assunto que nós iremos ministrar, que já estamos ministrando, inclusive consta na declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você abrir na página aqui, na página 185, consta o capítulo 21. O capítulo 21 vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, e ele vai tratar dos mesmos assuntos, ainda com um pouco mais de profundidade, especificamente sobre estes assuntos que nós iremos ministrar aqui. Portanto, como introdução, já citamos aqui as 2 fases da vinda de Cristo. Então a Bíblia mostra que a vinda do Senhor Jesus, ela consta de 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja e a segunda é a sua vinda, o seu retorno em glória. Quanto a esse aspecto, eu creio que todos os nossos irmãos que pertencem às Assembleias de Deus no Brasil estão já cientes quanto a esta questão, quanto a este aspecto. Outro ponto interessante, acontecimentos entre as 2 vindas. Então, haverá entre esta vinda do Senhor Jesus, entre o arrebatamento da igreja e a sua vinda em glória, haverá aqui situações que a Bíblia já mostra, e aqui nós veremos também, vamos falar sobre a grande tribulação, que inicialmente será a tribulação, e depois, nos 3 anos e meio, começa então uma fase mais difícil desse período, onde os teólogos chamam este período de a grande tribulação. Então, estes 2 eventos, haverá na terra a grande tribulação, que é o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Então, acontecimento entre as 2 vindas, que vai ocorrer quando a igreja do Senhor for arrebatada, nós vamos para o céu, vamos desfrutar ali do tribunal de Cristo, vamos participar do tribunal de Cristo, não é? E das bodas do Cordeiro. E enquanto isso, o mundo vai estar aqui passando por um período mais difícil, mais negro da história humana, um período chamado a grande tribulação. Não queira ficar aqui, meu amado, mas faça de tudo para você ser fiel e subir para estar com Cristo na glória. O enfoque da lição. O enfoque da lição é justamente este, é a fundamentação bíblica destes eventos, né, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a volta do Senhor Jesus em glória para já com a igreja. Outros temas escatológicos. Claro que nós vamos aqui, o assunto não se esgota, conforme já disse, ainda vamos continuar na próxima lição, na lição número 12, vamos falar sobre o milênio, sobre o juízo final e a nova criação. Não tem como nós, nesta aula aqui, abordarmos todo esse assunto, estamos apenas citando, mas este assunto não termina aqui, porém, na próxima lição haverá continuidade deste assunto. Vamos ao nosso primeiro tópico, os eventos do porvir, isto é, das coisas que virão, que estão para acontecer, aspectos escatológicos com base bíblica, fundamentalmente bíblica. Teremos 3 subtópicos, o primeiro, a fonte de predição, o segundo,
o destino dos impérios da antiguidade e terceiro, sobre as diásporas judaicas. Esses 3 subtópicos. Vamos então ao primeiro subtópico, dentro do assunto os eventos do porvir, fonte de predição. Fonte de predição. Primeiro aspecto, a veracidade da fonte. Então, as predições que a Bíblia trouxe para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse, têm uma fidelidade tamanha, extraordinária. Todos os fatos, todos os eventos que a Bíblia, claro, não todos, porque muitos ainda vão se cumprir, porém muitos eventos que a Bíblia, há cerca de milênios atrás, já vaticinaram, já havia profecias e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Então, não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada. Então, nós não vamos nos basear em fontes extra-bíblicas. Não vamos nos basear em Flávio Josefo. Não vamos nos basear aqui nas profecias de Nostradamus, né? Muita gente ovaciona Nostradamus. Tem tanta gente que crê mais em Nostradamus do que nos profetas da Bíblia. Mas Nostradamus não é profeta do Senhor, não tem livro escrito na Bíblia, portanto, não merece nenhuma credibilidade. Então, a veracidade da fonte é a Bíblia. Então, vamos nos basear aqui estes aspectos concernentes à segunda vinda do Senhor Jesus com base bíblica. Base bíblica. Então, nós sabemos que Deus, por meio da Bíblia, Ele diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Se você quer saber o que vai acontecer no futuro, nos aspectos escatológicos, no aspecto escatológico, basta você ler a Bíblia Sagrada. É a única fonte confiável. Então, novamente, não acredite nas profecias de Nostradamus, mas sim nós mostramos que a Bíblia é o livro correto, a maior fonte de inspiração nossa, né? Aliás, única fonte de regra e prática é a Bíblia Sagrada para nós. Outro ponto, a série de acontecimentos futuros. Então, esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana que envolve o arrebatamento da igreja. Então, há uma série de acontecimentos que começa estes acontecimentos que ocorrerão, que nós vamos falar aqui, eles seguirão o arrebatamento da igreja. Temos aqui a base bíblica, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Depois a vinda de Jesus em glória, né? Então o arrebatamento. Depois a vinda do Senhor Jesus em glória, com base aqui em Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7. O juízo de Deus sobre a terra, no fim dos tempos, conforme Mateus 24 e 21. O futuro glorioso de Israel, conforme Isaías 62, verso 2 e 3. E o reino milenial de Cristo, conforme Isaías 9, 7 e 11, 10. Então, a série de acontecimentos futuros, aqui sintetizando, são esses aqui. Importante, há um texto aqui que nós vamos ler, está em Judas, capítulo, versículo 14, que diz, de Enoque ao último apóstolo. Então, Enoque, a Bíblia vai aqui nos mostrar, nós vamos ler esse texto, diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, desde Enoque, que foi o primeiro crente que foi arrebatado, né? Foi para o céu, o primeiro crente, não foi o primeiro, mas outros, como Elias também foi para o céu, mas Enoque foi arrebatado, foi para o céu. E Enoque, o texto diz aqui em Judas, que ele profetizou, e dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, podemos entender pela profecia de Enoque que ele viu Jesus retornando com os seus santos. Qual é o aspecto dessa profecia? O que é que ele estava profetizando? Estava profetizando a manifestação de Jesus em glória com os seus santos, vindo do céu para a terra. É isso que está aqui escrito, conforme consta em Judas, versículo 14. São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo. Então, este assunto chamado arrebatamento, este assunto chamado vinda do Senhor, está aqui profetizado desde a fundação do mundo, ou seja, desde o princípio do mundo. E aqui ele diz, desde Enoque até o apóstolo João, isto é, João foi o último apóstolo, o último livro foi escrito por João. Tanto Enoque teve um aspecto escatológico nesta sua profecia, como também o Apocalipse é um livro profético, o livro da revelação, que mostra também os aspectos escatológicos que estão para acontecer.
Subtópico 2. Os destinos dos impérios da antiguidade. Nós sabemos pela Bíblia que houve muitos impérios, ocorreram vários impérios. Então, há vaticínios aqui, vamos colocar, vaticinações já cumpridas e confirmadas pela história. Então, a própria Bíblia, quando nós estudamos o livro de Daniel, você começa a ver que tudo aquilo que Daniel falou no aspecto dos impérios, praticamente está tudo cumprido. Aquele sonho do rei Nabucodonosor, quando ele vê aquela imagem ali, e Daniel dá a decifração, isto é, a interpretação dada pelo Espírito do Senhor, com sabedoria, deu a Daniel, e Daniel interpretou muito bem. Não vamos entrar nesse aspecto, vamos apenas citar todos aqueles impérios vistos na estátua de Nabucodonosor, todos aqueles impérios ruíram, isto é, tiveram fim, até que ele vê, o próprio Nabucodonosor vê que uma pedra atirada sem mão vai esmagar todos esses impérios. Esta visão que Deus deu a Nabucodonosor está revelando o quê? Está revelando o reino de Cristo, que será um reino que superará todos os demais impérios. Então estas vaticinações, estas profecias, vaticinação, se você não estiver lembrado, significa as profecias, né? Essas profecias, os oráculos, nesse aspecto a respeito dos impérios, isso já aconteceu. Só está faltando o quê? Está faltando essa pedra atirada sem mãos, que será o quê? Será o reino de Cristo. Então as profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, conforme Isaías 3, 19 e 20, a ascensão e a queda dos impérios, Medo-Persa, grego, romano, todos esses impérios, império grego caiu, o império logo após veio o Medo-Persa, caiu, ou terminou, depois veio o império grego, acabou-se, veio o império romano, esfacelou-se, não é? Então, tudo isso, esses impérios que constam na profecia de Daniel, no capítulo 7 e 8 de Daniel, todos esses impérios, eles que fizeram parte da história, eles se acabaram. Mas a Bíblia, ela é fonte digna, ou fidedigna, porque assim como ele vaticinou, profetizou, isto aconteceu. Vieram aqueles impérios nessa sucessão, império babilônico, logo após o império Medo-Persa, logo após o império grego, logo após o império romano, e tudo isso aconteceu. Não só a profecia acerca quando esses impérios seriam erguidos, como também a queda desses impérios foi profetizada pelo profeta Daniel, profeta do Senhor. Vaticinações já cumpridas em relação ao Messias, mas a profecia não tem só aspecto de revelar a queda dos impérios, mas também anunciar a vinda do Messias. O Antigo Testamento serviu para isso, apontar o Messias. O que é que o pastor Ezequiel Soares colocou? As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes. Quando você lê profecias, quando você lê o profeta messiânico Isaías, onde muitas profecias apontam para Cristo, muitos salmos apontam para Cristo, em outras passagens bíblicas apontam para Cristo, isto é, o Messias, isto só se confirma cada vez mais a veracidade das Escrituras. Como também o nascimento do Messias foi vaticinado, né, que ele nasceria de uma virgem e que seria a cidade de Belém, a cidade onde o Messias iria nascer. Seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e ascensão aos céus, entre outros. Então, muitas profecias se cumpriram em relação ao aspecto dos impérios mundiais e suas quedas posteriores, como também há muitas profecias destacando o aparecimento do Messias, como de fato Jesus é o Messias. Veio, mas os judeus o crucificaram, não aceitaram Jesus, porque eles esperavam um Jesus ou um Messias que fosse destronar, ou pelo menos expulsar os romanos ali da Palestina. E Jesus não fez isso, ao contrário, pediu para eles amar os inimigos, bem dizer, aqueles que os maldiziam. Jesus teve outra conotação, não nesse aspecto político, mas no aspecto religioso, no aspecto espiritual. Bem, saindo desse ponto, vamos ao terceiro subtópico sobre as diásporas judaicas. Você sabe que os judeus eles passaram por várias diásporas, pelo menos vamos citar aqui duas, não é? Sempre os judeus, em decorrência da escravidão, quando Israel foi subjugada, e primeiro foram as 12 tribos, foram levadas lá pelo Império Assírio, depois, posteriormente, no ano 606, depois 597, depois 586, praticamente 3 levas de judeus foram para a Babilônia, naquele período ali tão conturbado
e onde Judá estava ali desviado dos caminhos do Senhor. O Senhor permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro. Então, Israel, ao longo do tempo, os israelitas, particularmente a tribo de Judá, também passou pelo processo da diáspora, do cativeiro. O pastor Ezequias assim coloca: primeiro, nós vamos definir o termo, né? O que significa isso aí, o significado do termo. Então, diáspora, justamente, diáspora significa isso, esta dispersão do povo judeu e as suas respectivas restaurações. As diásporas do povo judeu. Então, praticamente ocorreram, pelo menos aqui vamos citar duas diásporas. A primeira diáspora e retorno. Então, a primeira diáspora está aqui em Jeremias capítulo 16, versículo 13, e seu retorno está em Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 3, né? Então, a primeira diáspora está em Jeremias capítulo 16, que foi um profeta que não foi muito bem recebido, porque alguns achavam que ele estava profetizando a favor da Babilônia, mas era Deus que estava o levando a esse aspecto, que os judeus deveriam se submeter ao jugo de Nabucodonosor e não fazer frente a ele, mas fosse. E graças a Deus que a ação de Deus foi algo salutar, porque Israel, quando estava na Babilônia, foi curado de idolatria, né? Israel, a partir do cativeiro babilônico, Israel foi curado da idolatria. Até hoje o judeu só adora a Deus, lá não há idolatria de forma alguma. Eles aprenderam isso. Bem, então a primeira diáspora ocorreu de acordo com a profecia de Jeremias, capítulo 16, versículo 3. E o retorno em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A segunda diáspora. Essa segunda diáspora, ela tem uma conotação assim mais, seu aspecto mais relevante. Por quê? Porque esta segunda diáspora, ela foi vaticinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 24, o Senhor Jesus diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Até hoje Israel está aí. Israel no meio de tantas nações que querem ver o fim de Israel. Mas o guarda de Israel não tosqueneja, não dorme o guarda de Israel. Israel, depois que foi reconhecido como uma nação, como um Estado, já sofreu várias incursões, aliás, guerras, e em todas Israel prevaleceu. Por quê? Porque o Senhor peleja por Israel. Mas virá um tempo, esse tempo muito mais à frente, após o arrebatamento da igreja, onde Israel vai passar por um processo de muitas lutas, e se não fosse a intervenção divina, Israel seria dizimado, mas o Senhor vai pelejar por Israel e vai dar vitória a seu povo. Então, esta segunda diáspora, ela tem uma conotação muito mais segura, mais firme, mais contundente, porque foi o próprio Senhor Jesus que vaticinou. Lucas 21, 24 mostra-nos a segunda diáspora. Bem, a longa espera do povo judeu. Até hoje o judeu está esperando o seu Messias. E Deus vai usar a grande tribulação para realmente trazer ou mostrar a Israel o seu Messias. Para isso, Israel precisará passar por um processo de grande e ferrenha perseguição. E será neste momento que eles irão clamar para que o Senhor envie o seu Messias, e aí Deus vai enviar Jesus. Jesus virá para dar vitória a seu povo. Então, a longa espera do povo judeu, com seu respectivo retorno depois de mais de 18 séculos, até de seus antepassados, tal como fora anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Israel passou muito tempo afastado, né, o povo de Israel, muitos judeus fora das suas terras, mas graças à intervenção divina, Israel no ano de 1948, através de um brasileiro que leu aquela carta lá da criação do Estado de Israel, Israel voltou agora sim, é uma nação reconhecida pelas organizações das Nações Unidas, e aí sim Israel agora é de fato uma nação. Então a figueira está florescendo. A figueira, Jesus disse: olhai para a figueira. Israel é a figueira, né? É o relógio de Deus para o mundo. Então Israel, apesar de ter esperado muito tempo, foi reconhecido como uma nação. Por quê? Porque as profecias, elas hão de se cumprir no aspecto da vinda do Messias, no aspecto do arrebatamento da igreja, no aspecto da segunda vinda do Senhor em glória. Finalizando, ainda nesse subtópico, profecias de retorno. Assim, muitas profecias. Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou, Amós profetizou, Zacarias profetizou. Os textos estão aí, Jeremias 31, 17, Ezequiel
capítulo 11, versículo 17, e capítulo 36, verso 34, e capítulo 37, verso 21. Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, e Zacarias, capítulo 8, versículo 7 a 8. Falando em Zacarias, daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, nós iremos falar sobre uma importante profecia de Zacarias. Então fique atento, acompanhe as nossas aulas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, amados, terminado esse primeiro tópico, vamos à síntese deste primeiro tópico. A síntese é a seguinte: a fonte para todos os eventos do futuro são as Sagradas Escrituras. Então, se alguém disser, como é que você sabe que todos esses fatos a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Jesus, com que base? Você procurou ou pesquisou em que livro de escatologia? Foi a Bíblia. É na Bíblia. A Bíblia é a fonte primária, é a fonte das fontes. Então, há segurança, meu irmão, acreditemos na palavra do Senhor, porque assim como as profecias, muitas vaticinadas ao longo de centenas de anos, se cumpriram, as profecias que ainda estão para se cumprir, elas se cumprirão, mas no tempo certo, no tempo do Senhor. Então aí está. A fonte para todos os eventos do futuro são as Sagradas Escrituras, e não profecias desses falsos profetas que estão por aí, Nostradamus e outras pessoas aí, né? Que não uma de profetas, mas não são profetas, são enganadores. Vamos, nesse instante, ao nosso segundo tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Vamos entrar aqui um pouquinho mais na parte assim, não vou dizer na gramática, mas vamos usar aqui alguns vocabulários que são importantes para nós compreendermos melhor estas profecias, estes termos para a segunda vinda de Cristo. Primeiro, no primeiro subtópico, vamos falar sobre a vinda. Segundo, manifestação, aparição. E terceiro, revelação. Então, 3 subtópicos desse segundo tópico. Termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro ponto, vinda. Vamos falar sobre vinda. Ponto primeiro aqui. O termo parousia. Parousia, este termo, parousia. Um termo grego, que alguém pode ler parousia, mas o grego, o S estando entre duas vogais, não pode ter som de Z. O S entre duas vogais no grego, ele tem som de S, né? Então no caso aqui 2 S, né? Parousia, parousia. Então o termo parousia. Esta palavra parousia significa vinda, significa chegada, significa presença, significa volta, significa visita real, significa advento, significa chegada de um rei. Então esta palavra, parousia, ela é uma palavra grega que significa tudo isso: vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. Só esse aspecto, não vamos entrar muito a fundo nessa questão. As duas aplicações do termo. Então, no aspecto escatológico, temos aqui, podemos usar este termo em duas situações. Primeiro, tanto ao arrebatamento da parousia, tanto no arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Aliás, vamos ler aqui no Novo Testamento interlinear, nem apresentei aos irmãos, na última aula nós apresentamos aos irmãos. Seria interessante que os irmãos, os professores, procurassem adquirir este Novo Testamento interlinear, é da Sociedade Bíblica do Brasil, e para quem gosta de grego, pelo menos para entender as palavras, sempre eu consultei aqui vários termos para verificando in loco se realmente aquele texto é o que aparece naquele versículo citado e realmente se está de acordo com o que o comentarista fez, né? Claro, não estamos aqui de forma alguma aqui medindo a capacidade do nosso irmão, mas não custa nada nós conferirmos. Por quê? Porque lembra-se dos crentes de Tessalônica, né? Os crentes bereanos, perdão, os crentes de Bereia, né? Conferiu o que Paulo dizia. Então, adquira um exemplar, estude um pouco o grego, pode fazer um curso de grego para você aprender a transliterar as palavras, ler as palavras em grego, saber procurar as palavras no léxico, né? O léxico grego orienta quanto a esse aspecto. Então vamos ler, como o texto aqui diz, tanto ao arrebatamento, ele fala aqui esse aspecto da parousia, significa vários termos, né? Vinda, chegada e tal.
E aqui foi citado, conforme o pastor Ezequias Soares, ele citou aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos ler esse texto? Vamos conferir se essa palavra realmente aparece aqui. Ah, sim, aparece, está aqui. Parousia tu Kyriou, ou Kyriou, né? Isto é, vinda do Senhor. Parousia tu Kyriou, né? Ou alguns leis Kyriou. Então, parousia aparece sim, está aqui no texto. Então, muito interessante. Mas também esse termo fala não só no aspecto sobre o arrebatamento da igreja, como também parousia fala também como a vinda pode ser usado também, e aqui nós veremos no texto, que está aplicado também com relação à vinda de Cristo em glória. E aí vamos consultar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e veremos que o mesmo texto aparece. Aqui está, ó, epifaneia teis parousia, isto é, manifestação da vinda. Aqui está o texto, epifaneia teis parousia. Sobre essa palavra epifaneia, nós também iremos falar aqui um pouquinho, apenas citar aqui, coisa rápida, mas não podemos deixar de falar mesmo, porque a lição consta isso aqui. Então estes dois aspectos são importantes. Então o termo parousia significa tanto para o arrebatamento da igreja, como também pode ser empregado e foi empregado para a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo. O termo erkomai, esse termo aqui, erkomai, não é? Há pessoas que lêem o grego, quando lê aqui o CH, lê erkomai, mas pode ler também erkomai, certo? Erkomai. O outro termo é erkomai, que significa ir e também vir. Então essa palavra, erkomai, no grego significa tanto ir como vir. E aí o pastor Ezequias colocou duas coisas opostas, sim. Ir é uma coisa e vir é outra coisa. Só que ele coloca, desde que se considere um movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Isto é, para nós que vamos participar do arrebatamento, significa ir, nós iremos, né? Mas quando nós voltarmos com o Senhor em glória, nós estaremos voltando, isto é, estaremos vindo com o Senhor. Então o ir é para quando a igreja for. E vir quando nós estivermos voltando com o Senhor após as bodas do Cordeiro, não é? Após aqueles 7 anos, nós estaremos retornando com o Senhor. E aqui ele coloca, para quem está no ponto de partida é ida, né? No caso a igreja do Senhor quando for arrebatada. Então a igreja do Senhor vai para o céu. Então nesse aspecto aí podemos entender como a ida. Mas quem estiver no ponto de chegada é vinda, né? É vinda. Este verbo aparece em referência à vinda de Jesus. Então vamos agora lá consultar João capítulo 14, versículo 3. Novamente no Novo Testamento interlinear. João capítulo 14, versículo 3. João capítulo 14, versículo 3. Encontrei aqui. Aqui está novamente o termo palim erkomai, que significa novamente venho. Quando Jesus diz, eis que novamente venho, né? Irei preparar lugar para vós, novamente venho. Então, esse termo aqui em João 3,14, ele diz aqui, o texto erkomai, o termo erkomai aparece aqui, significa venho, isto é, Jesus vem para a sua igreja, quando ele voltarei para vós, isto é, vem para nos arrebatar, nos levar para a glória. E ainda, outro aspecto é também relacionado à sua vinda em glória, conforme Atos 1 e 11, conforme Judas 14 e Apocalipse 1 e 7. Vamos ler Apocalipse 1 e 7? Vamos encontrar aqui o texto. Apocalipse 1 e 7. Vamos ver se aparece. Ah, sim, novamente achei aqui, ó. Aqui diz, erketai, que também é uma variante da erkomai e aqui erketai, que é uma variante deste termo aí. Então consta também, quando diz erketai, isto é erketai metatu. Então, Jesus virá nas nuvens, né? Nephelon, aqui está, Nephelon, nas nuvens, né? Erketai, metato, nefeton, né? Nephelon, aliás, Nephelon, nuvens. E esse aspecto aí. Não vamos entrar muito a fundo no assunto, o objetivo aqui não é ensinar grego, né? A gente procura estudar na medida do possível, mas não é possível falarmos aqui muito sobre este assunto. Bem, meus irmãos, feito então esta exposição sobre a vinda, entenda o termo parousia,
o termo parousia tanto significa o arrebatamento da igreja, né, a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, como também no seu aspecto, na sua vinda gloriosa. O segundo subtópico deste assunto, do tópico 2, fala sobre manifestação e aparição, né? Novamente aqui nós veremos outro termo, agora está aqui o termo epifaneia, que significa manifestação, significa esplendor. Em algumas versões traz manifestação, em outras fala esplendor. Bem, o substantivo grego aqui é epifaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento. Então esse termo, epifaneia, que significa manifestação, ele aparece cerca de 6 vezes, com uso exclusivamente paulino. E todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do Verbo, 2 Timóteo 1:10, e também outro texto aqui que eu trago aqui. O autor não colocou, o pastor Ezequiel, mas podemos usar aqui outro termo que aparece, esta expressão epifaneia, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. O texto diz assim: e então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá com a manifestação de sua vinda. Vamos consultar o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, vamos ver esta expressão. E aqui está aquele texto que nós acabamos de ler, lemos há pouco tempo. Epifaneia teis parousia. Isto é, epifaneia significa manifestação da vinda. Então, esse texto, epifaneia, foi um texto que foi muito usado por Paulo, pelo menos 6 vezes, para ele mostrar esse aspecto da vinda gloriosa do Senhor de forma manifesta. Então ele está aqui, manifestação da vinda, epifaneia teis parousia. Esse texto encontra-se aqui em nossa lição, não encontra-se em nossa lição e nós colocamos também. Bem, qual será então a nossa conduta para a vinda do Senhor? Nós estamos falando acerca da vinda do Senhor Jesus, mas qual será a nossa conduta? Então, viver uma vida de santificação, viver uma vida honrada, que louve o nome do Senhor, que as pessoas olhem para nós e realmente não possam desacreditar, né, que nós de fato seremos arrebatados. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida justa, para que possamos realmente sermos escolhidos pelo Senhor. Já fomos escolhidos, né? Aceitamos o Senhor Jesus, Ele nos recebeu, mas nós precisamos viver intensamente, diariamente, paulatinamente, a vida santa, porque se não procedermos vivemos a vida santa, nós não iremos participar do arrebatamento da igreja, porque para lá só irão os santos, só chegarão nos céus as pessoas santas, os crentes santos. Lá no céu não teremos tempo para se santificar. Por quê? Porque santos só irão santos, então ninguém vai chegar lá sem ser santo para ser santo. Então seja santo, não é? Procedamos como santos, vivamos uma vida santa. Então aqui o pastor Ezequiel coloca: o apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. E aqui interessante, esse texto diz assim: a que guardes este mandamento sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 1 Timóteo 6,14, esse texto, não sei se eu separei aqui para ler para os irmãos. Assim, está aqui. Aqui está, encontrei. Novamente a palavra epifaneia, ela aparece aqui. Epifaneas tu Kyrio, remu Iesu Christo. Isto é, manifestação do Senhor nosso Jesus Cristo. Então, novamente, aparece esse aspecto aqui, esta palavra aqui. E antes ele mostra aqui, irrepreensível, imaculado e irrepreensível. Então, devemos viver uma vida irrepreensível para que naquele dia, no dia do arrebatamento, nós possamos subir e estar para sempre com o Senhor. Agora, uma pergunta aqui importante. Se esse texto se refere à vinda de Jesus em glória, pois fala da manifestação, nesse caso já não estaremos com ele? Alguém pode estar perguntando nesse momento, né? Porque o texto diz, ó, a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí faço a pergunta, né? Se esse texto se refere à vinda de Jesus em glória, pois fala da manifestação, né, epifaneia, nesse caso já não estaremos com ele? Aí aqui nós colocamos os dois sentidos do termo epifaneia, vinda em glória, que isto é, a vinda visível, e o arrebatamento invisível ao mundo. Primeiro,
aqui o pastor ele coloca, e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então está em Tito, capítulo 2, versículo 13. E esse texto diz, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então todos nós, irmãos, devemos estar em vida santificada, crendo que o arrebatamento é um fato, vai acontecer, e que nós, para subirmos, para estar com o Senhor, devemos viver uma vida santa. Então o texto aqui, se nós consultarmos, e vamos consultar aqui Tito capítulo 2, versículo 13. Então Tito 2, 13, vamos consultar esse texto. Tito capítulo 2, versículo 13, vai falar, e aqui ele fala, Epifaneia teis, aqui está, Epifaneia teis doxes, isto é, aparição da glória. E aqui fala do grande Deus, megaloteor, caí, soteros, remo e esso Cristo, isto é, aparição da glória do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto está nos mostrando novamente este termo, essa expressão epifaneia, nesse texto que nós acabamos de ler. Aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O outro ponto, este termo também é traduzido por vinda, né, em referência ao arrebatamento da igreja. Então, vimos aqui este termo em referência à manifestação em glória, mas também o mesmo texto, epifaneia, também tem relação com o arrebatamento da igreja. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o texto diz, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, ou me está guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando que vai ocorrer aqui, o arrebatamento vai acontecer. E ele, Paulo, claro, quando ele escreveu isso aqui, ele diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos que amarem a sua vinda. Isto é, Paulo morreu, dormiu no Senhor. Mas Paulo está aguardando o quê? Está aguardando, ele creu no arrebatamento, cria no arrebatamento, escreveu sobre o arrebatamento. E esse texto está dizendo que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isto é, mesmo os crentes, aqueles irmãos que dormiram no Senhor, como Paulo e muitos outros, milhares e milhões ao longo de toda a história da igreja, esses irmãos que dormiram no Senhor têm a promessa de que eles serão transformados, eles virão, não é? Eles serão arrebatados para estar com o Senhor. E Paulo diz mais aqui, ele me dará, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, né? E interessante aqui, é um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. E aqui eu fiz uma pergunta, uma colocação. Por que se cremos, é o texto que diz assim, por que se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele, que é o caso de Paulo e o caso dos outros fiéis. Então todo crente que dormiu no Senhor, estes irmãos que se dormiram na fé, crendo no Senhor, eles têm a promessa que um dia ressurgirão, eles serão transformados. Aqui diz, aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com eles. Então está aqui uma promessa de arrebatamento também desses irmãos que dormiram no Senhor. Outro aspecto, os dois sentidos do termo epifané, acabei de falar. Vinda para julgamento. Esta vinda do Senhor Jesus, ela será uma vinda, essa segunda vinda será uma vinda para julgamento. O apóstolo Paulo, inclusive aqui o texto diz, o apóstolo emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. E aqui ele cita o texto de 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, será uma vinda de juízo, onde ele vai julgar os vivos e os mortos, aos vivos e os mortos. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Terminado esse ponto, vamos ao terceiro subtópico, revelação. Agora, há outra expressão na Bíblia que para esse aspecto, né, nós sabemos, nós veremos aqui,
outro aspecto para revelação. Nós já falamos sobre manifestação, agora vamos falar sobre revelação. O termo usado por Pedro. O apóstolo Pedro, que escreveu 2 epístolas, em uma delas ele usou uma expressão que se chama Apocalipse, que significa revelação. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para referir-se ao arrebatamento da igreja. Então, quando Pedro escreve a sua primeira carta, quando ele se referiu a esta vinda de Jesus, ele usou o termo Apocalipse, que significa revelação. Claro que ele não estava se referindo ao Apocalipse, o livro de João, ele estava se referindo ao quê? A manifestação de Jesus, a vinda de Jesus. Nós vamos consultar esse texto. Esse texto aqui está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro assim disse: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a gente vai lá para o texto de Pedro 1 e verso 7, 1 Pedro 1 e 7, aparece aqui, surge o termo, está aqui, Apocalipse. Esse termo Apocalipse foi o que Pedro descreveu, usou este termo grego para falar acerca da vinda do Senhor Jesus, ou seja, da revelação de Jesus Cristo. Paulo falou epifaneia, né, cerca de 6 vezes, mas Pedro usou essa palavra, revelação, para descrever também a vinda do Senhor Jesus. Então ele descreve este termo, Apocalipse, para descrever a vinda do Senhor Jesus no aspecto de arrebatar a sua igreja, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro escreveu. O termo usado por Paulo. Então, Paulo, esse termo é traduzido como manifestação, conforme nós já lemos aqui, na Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 7, onde ele usa a expressão epifaneia, também em referência ao arrebatamento da igreja. Assim ele escreveu: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse termo revelação, descrito por Pedro, quando ele usa a expressão grega Apocalipse, Paulo usa ainda para descrever esta vinda de Jesus, usou outro termo, mas ambos os termos se referem à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto a epifaneia, esta manifestação, como também a revelação de Jesus Cristo, ou a revelação dita aqui por Pedro, também comprova, foi usado no mesmo sentido para descrever a vinda do Senhor Jesus Cristo. O termo usado por João usou essa expressão revelação, mas a lição não fala disso, apenas eu coloquei aqui só para falar, para mostrar outro aspecto. Quando ele inicia o livro que ele escreveu, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Pedro usou o termo Apocalipse, para falar acerca da manifestação de Jesus, isto é, falar acerca do arrebatamento da igreja. Mas Paulo usou outra palavra, que não foi esta palavra usada por Pedro, mas foi outra palavra que também tem o mesmo significado, que significa manifestação, vinda do Senhor Jesus. E João usou o termo revelação, o Apocalipse, para descrever o livro que ele escreveu. Síntese do tópico 2º, ou do tópico 2. A síntese é a seguinte: a vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que remontam à segunda vinda de Cristo. Então, vinda, manifestação, aparição e revelação são termos bíblicos que remontam à segunda vinda de Cristo. Tudo bem? Vamos ao nosso terceiro e último tópico. Este terceiro tópico vai falar sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, vamos falar sobre a vinda de Cristo em glória, a grande tribulação e também o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos ao nosso primeiro subtópico, o arrebatamento da igreja. É o que nós estamos aguardando a qualquer momento acontecer, não sabemos quando, mas segundo o que está ocorrendo no mundo, né, estamos aí o mundo em pé de guerra, pelo menos ali a Coreia do Sul, a Coreia do Norte com seus mísseis
provocadores, né, sobrevoando ali o Japão e caindo no mar do Japão, enfim, e os Estados Unidos ali já na iminência de declarar a guerra ali. Queira Deus que isso não ocorra, mas o mundo jaz no maligno. Sabemos que as guerras e rumores de guerra fazem parte das profecias, isso tem que acontecer para que depois ocorra a volta do Senhor Jesus Cristo, mas são aspectos que só comprovam o que a Bíblia diz. O mundo está em confusão, o mundo jaz no maligno, as nações não se entendem, muitas nações, né? E aí está a ONU condenando esses testes nucleares, né? E agora a Coreia do Norte aí fazendo aí seus testes, né? Que são provocações. Então o mundo está aí para acontecer algo bem pior. Esperamos que antes que o mundo entre em guerra novamente, o Senhor Jesus venha buscar a sua amada igreja e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, vamos aqui às considerações sobre o termo. O arrebatamento da igreja. Considerações. O que vem a ser o arrebatamento da igreja? Aqui o pastor Ezequiel já definiu. É o rapto dos santos da terra. Então, arrebatamento significa o rapto dos santos da terra. Será um acontecimento global, um acontecimento também simultâneo em todo o planeta. Então, isto de fato vai ocorrer. Agora, aqui eu coloquei interpretações do texto. Usei esse termo aí porque tem algo aqui muito importante. O pastor Ezequiel Soares, ele fala aqui sobre esse aspecto da profecia na questão dos fusos horários, né? Então, aquela questão dos fusos horários, que muita gente fala sobre isso quando está ensinando acerca da vinda de Jesus. Muita gente usa esse termo aí, mas eu tenho aqui concordo com esta explicação do pastor Ezequiel, essa definição, mas também tem algo aqui a falar aos nossos irmãos. E aí vamos nos deter um pouquinho mais sobre este terceiro tópico e estes subtópicos aqui, que é para mim a parte mais importante desta aula de hoje. Primeiro, a profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo. Aquele aspecto, quando dois estarão dormindo, um será tomado, outro será deixado. Estão lembrados daquela palavra do Senhor Jesus? Então ele coloca, a profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento, conforme Lucas 17, versos 34 e 36. Eu peguei os textos, coloquei aqui os textos, os versículos 34, 35 e 36, nós vamos ler, e aqui eu tenho algo para compartilhar com vocês. O verso 34 diz assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama. Observe, o texto diz, naquela noite estarão dois numa cama, não diz dois em duas camas, mas dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Verso 35, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Para nós entendermos esse aspecto dos fusos horários, nós temos que ler os 3 versículos. Por quê? Enquanto em uma parte da terra as pessoas estarão dormindo, em outra parte da terra as pessoas estarão trabalhando. Por exemplo, se Jesus vier à noite, arrebatar a igreja aqui no mundo e for noite no Brasil, em outro lugar, por exemplo, no Japão, lá será dia. No Brasil as pessoas estarão dormindo e lá as pessoas estarão trabalhando. Então é nesse aspecto. Porém, tem algo aqui importante. Se nós pegarmos o texto isoladamente, por exemplo, vamos pegar aqui o texto no versículo 34. Diz assim, digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Isto é, se dois estarão numa cama, porque estarão dormindo? Logicamente será noite. Isto é, aqui fala no aspecto também, digamos, o casal. Um casal, a esposa é crente e o marido não é crente. Então, o casal, apesar de ser os dois uma só carne, palavra do Senhor, mas só vai aquele que está preparado, aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, aquela pessoa fiel. Nesse aspecto, podemos entender que esses dois aqui trata-se de duas pessoas. Uma é crente, a outra não é. Ou um está vivendo em santidade e a outra pessoa não está, apesar de crente. Como também nós podemos olhar para o versículo 35, quando diz, duas mulheres estarão juntas moendo, isto é, estarão juntas moendo. Se estão juntas moendo, isto é dia, isto é, estão trabalhando durante o dia. Então, isto está acontecendo num aspecto local. Isto é, duas pessoas que se conhecem, digamos assim, estarão trabalhando. Poderia estar fazendo outra atividade, lavando os pratos, varrendo a casa, lavando a roupa, por exemplo. Mas aqui Jesus coloca, duas estarão moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Está falando o quê? De duas pessoas crentes ou não crentes, uma pessoa crente e outra não crente,
a pessoa que serve a Deus, a pessoa que é crente, que professa o nome do Senhor Jesus, será levada, e a outra pessoa será deixada. No versículo 36, Jesus mostra que 2 homens estarão no campo. Ora, se estarão no campo é porque é dia. Então aqui está falando um aspecto também local. Aqui não é fuso horário. Nós entendemos fuso horário se nós pegarmos os três textos aqui. Aí sim, uns estarão dormindo, outros estarão trabalhando. Mas se nós pegarmos o versículo isoladamente, e a gente pode fazer isso, o texto diz, 2 homens estarão no campo. Isto é, não é uma pessoa trabalhando de noite no campo no Japão e outra pessoa de dia aqui no Brasil. Mas é no aspecto local, isto é, no fuso horário daquele país, daquele lugar. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Isto é, digamos, 2 obreiros. 2 obreiros estarão no campo missionário ou no campo ministrando, dirigindo congregação. Um será tomado e o outro será deixado. Aqui fala no campo, pode ser no campo eclesiástico? Pode. Pode ser no campo secular? Pode também, né? Talvez não seja no campo de futebol aqui, mas pelo menos no dia a dia, Jesus citou isso aqui, é para mostrar, para ilustrar que pode estar, 2 pessoas estarão juntas, mas uma será levada, outra será deixada. Então, isto é, o fiel sobe e a pessoa que não está vivendo infidelidade não vai subir. Então, nesse aspecto também. Saindo desse ponto, sobre a interpretação dos textos, a questão do fuso horário, seja de um país para outro, como também a questão local. Vamos à rapidez do arrebatamento. O arrebatamento será algo muito rápido, né? Algo rápido demais. Então, o pastor assim colocou, este evento será inesperado, algo rápido, repentino, em fração de segundos, e invisível aos olhos humanos. Então, o olho humano não será capaz de captar a rapidez do arrebatamento. O texto de 1 Coríntios 15, 52 diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Sobre esse abrir e fechar de olhos, nós teremos aqui uma pergunta para os nossos irmãos. Nós vamos aqui fazer a pergunta e já vamos dar a resposta aos nossos irmãos. Então o texto diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, isto é, transformação. E nós seremos transformados, isto é, os vivos, né? Um aspecto aqui importante. Jesus disse, Paulo disse, no momento, num abrir e fechar de olhos. Então, uma pergunta. Qual é o tempo de um piscar de olhos? Qual é o tempo, né? Quer saber quanto será a velocidade desse abrir e fechar de olhos, né? Isso é em segundos, em fração de segundos. E aí encontrei uma explicação. O piscar involuntário, ele dura de 290 a 750 milissegundos, né? Ou seja, milésimo de segundos. Ou seja, 1/3 a 3/4 de um segundo. Ele é influenciado por várias condições. É claro que um piscar de olho ele tem vários motivos para você piscar o olho, né? Há várias condições, né? Por exemplo, iluminação do ambiente, a temperatura, a velocidade do ar projetado, as patologias oculares e níveis de atenção. Resumindo, será algo tão rápido que será de 290 a 750 milissegundos, ou seja, 1/3 a 3/4 de um segundo. Algo muito rápido, imperceptível ao olho humano, né? Imperceptível ao olho humano, isto é, nenhuma câmera é capaz de pegar vai ser tão rápido que não será possível. Bem, o que vai ocorrer também no arrebatamento do Senhor? Então já vimos aqui considerações sobre o termo, interpretações do termo arrebatamento, do texto, dos textos, a rapidez do arrebatamento, se é algo muito rápido, um abrir e fechar de olhos, a transformação dos mortos. No arrebatamento ocorrerá o quê? A transformação dos mortos. Transformação dos mortos, isto é, a ressurreição deles, isto é, a primeira ressurreição, é isso? A primeira ressurreição. Os mortos salvos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles irmãos, pessoas da sua família que morreram fiéis ao Senhor, você um dia verá eles lá no céu. Por quê? Porque há esta promessa, sim, de transformação das pessoas que morreram fiéis ao Senhor. Haverá, sim, esta transformação. Mas também haverá a transformação dos vivos. Transformação dos vivos, isto é, vai ocorrer a ressurreição dos mortos e a sua transformação, e também a transformação das pessoas vivas, né? Por ocasião da volta de Jesus, muitos dos nossos irmãos
eu quero estar também vivo, né? Quem é que não quer estar vivo para participar do arrebatamento? E estes vivos serão transformados. Então, em seguida, nós, os crentes em Jesus, os que estivermos vivos, nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, nós iremos para o céu. Né? Quando Paulo diz, aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade. Então, o nosso corpo que é mortal será revestido da imortalidade. Senão, se nós não... Jesus disse que nem carne nem sangue herdará o céu. Então, nós vamos ser transformados, seremos transformados antes de irmos para o céu. Porque se não formos transformados, nós não chegaremos lá no céu. Não vamos suportar aí as pressões atmosféricas, né? Mas Jesus vai nos transformar, o nosso corpo será semelhante ao deles e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, há a promessa da transformação dos vivos. Outro aspecto, o local do encontro com o Senhor. Quando nós formos transformados, os mortos irão ressuscitar, receberão um novo corpo e os crentes vivos também, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Em que lugar? Nos ares, aliás, nas nuvens, né? Conforme há uma expressão aqui, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E agora vem o versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então será nos ares. Então nas nuvens, ao encontro nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto é, no céu. Nós vamos nos encontrar com o Senhor lá em cima, né? Muito distante da terra, iremos nos encontrar. A expressão aqui que será nas nuvens. Lembre-se quando os apóstolos Jesus estava subindo ao céu, aqueles dois varões chegaram e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, né? Ele estava falando do que ali? Estava falando da manifestação, da epifaneia do Senhor Jesus Cristo, né? Da vinda do Senhor Jesus em glória. Bem, o último aspecto quanto a questão do arrebatamento, não querendo esgotar o assunto, é sobre a esperança da igreja. Esta é a esperança da igreja. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, né? Ora vem, Senhor Jesus. Nós almejamos isso, queremos estar com o Senhor, queremos sair deste mundo tão cheio de conflito, tão cheio de problemas, com tantas falcatruas, com tanta injustiça. Nós queremos, a igreja tem ânsia por isso, a igreja quer participar, né? Então esta é a ação de todo crente, é a esperança para nós sermos arrebatados. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Filipenses 3:21 diz que ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então a esperança da igreja é a esperança de transformação dos crentes salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo para podermos herdar os céus com o Senhor. Segundo subtópico, vamos falar agora sobre a vinda de Cristo em glória. Esta vinda de Cristo em glória. Aí Jesus já vai voltar com os seus santos. Aspectos desta vinda. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada, vai para o céu e nós passaremos ali um período de 7 anos. 7 anos estaremos ali no céu. No mundo aqui vai ocorrer muita confusão, nós vamos já falar a respeito destes fatos que acontecerão. Só um instantinho. Ok. Então, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória. Nós estaremos no céu. Esta manifestação será visível. O texto Mateus 24, 30 e 31. E aqui em Lucas 21, capítulo 25 a 28. E eu peguei aqui só o versículo 27. O versículo 27 é bem claro quanto a esse aspecto da vinda do Senhor Jesus em glória. Diz assim, então verão viu o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. O próprio Senhor Jesus disse isso. E tudo que Jesus diz é verdade. Não é? Ele é a verdade. Então, na boca do Senhor nunca se achou engano. Então, se Jesus disse que a sua vinda, ele vai aparecer em glória, é porque isto vai ocorrer. Agora, uma notícia muito interessante é que nós o acompanharemos nesta vinda. Nós seremos os acompanhantes do Senhor Jesus. Sabia disso? Claro que você sabia. Não é? Você lê a Bíblia, você sabe disso.
neste retorno, ele virá acompanhado com os santos. Jesus virá acompanhado com os seus santos. E aqui temos dois textos, e nós vamos ler esses dois textos. Um está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, e o segundo texto está em Judas, versículo 14. Né? Judas não tem capítulo, só tem versículo. O versículo 13 de 1 Tessalonicenses 3,13 diz: para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então observe no finalzinho do texto, na parte B, ele diz que Jesus virá com todos os seus santos. Quem são esses santos? Somos nós. Observe que o texto não diz que ele virá com seus anjos, mas ele virá com seus santos. Quem são esses santos? É a igreja do Senhor, os santos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Já Judas, versículo 14, ele diz assim: para este também profetizou Enoque. Esse texto nós já lemos, vamos ler novamente, é cabível aqui. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Novamente, ele não usa a expressão aqui, anjos. Perdão, mas ele diz milhares de santos, isto é, com os crentes, os comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então está aqui, os acompanhantes na vinda do Senhor Jesus, nesta manifestação será a igreja, seremos nós, comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Qual o intuito dessa vinda em relação às nações? Há o intuito do Senhor Jesus em relação às nações. E aqui esse intuito é julgar essas nações. O Senhor vem julgar as nações, porque sabemos que as nações, muitas nações irão se opor a Israel no período da grande tribulação. Outras nações irão aliar-se a Israel. Provavelmente os Estados Unidos, que até hoje os Estados Unidos é uma nação que sempre apoiou Israel. Apesar de Israel não deve colocar a sua fé nas nações, porque Israel já se decepcionou no passado, né, em aliar-se com outros países, mas ele deve ter a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Porém, o Senhor disse, falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então as nações que são amigas de Israel, eu creio que Deus tem bênçãos no porvir para essas nações, como também as nações que não julgarem a Israel serão severamente castigadas pelo Senhor. Seria bom que o Brasil tivesse boas relações com Israel. Assim nós esperamos, para que o Brasil seja contemplado com o favor divino. Porém, é bem melhor nós confiarmos no Senhor e sermos fiéis para nós participarmos do arrebatamento da igreja, porque queremos estar com o Senhor na glória e voltando com Ele. Então o intuito dessa vinda do Senhor Jesus em glória é para julgar as nações. Há outros intuitos, há outros propósitos, mas é julgar as nações. E aqui está o texto em Joel, capítulo 3, versículos 12 a 14, e Mateus 25, versículos 31 a 32. O alvo dessa vinda em relação a Israel, o alvo dessa vinda, qual o propósito de Deus para esta vinda do Senhor? Há um propósito? Há um propósito. Qual é o propósito? Restaurar o trono de Davi. Nós sabemos que hoje em Israel não há mais reis, né? Rei. Por quê? Porque as genealogias praticamente se perderam. Nenhum judeu hoje pode comprovar que ele é da descendência de Davi. Por quê? Porque segundo a história, segundo alguns teólogos, eles afirmam que as genealogias se perderam e ninguém pode afirmar categoricamente que pertence ou é descendente ou pertence à dinastia de Davi, mesmo porque os reis de Davi duraram até um certo tempo, acabaram-se os reis. Por quê? Porque aprove a Deus justamente permitir que Israel vá para o cativeiro, Israel trate lá a questão da idolatria, porque muitos reis fizeram aliança com outras nações e nações ímpias, alguns até adotaram práticas pagãs, idolátricas, mas graças a Deus que com a ida de Israel para o cativeiro, eles foram curados disso. Porém, Deus não restabeleceu o trono a Davi. Por quê? Porque quem vai realmente, de fato, assentar-se no trono de Davi como rei será o Senhor Jesus Cristo. Então, este aspecto, o alvo desta vinda em relação a Israel será para restaurar o trono de Davi, e é uma profecia em Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 14. E será o cumprimento daquela promessa do anjo Gabriel. Há um texto aqui, que está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33,
quando Gabriel, ao falar com Maria, ele promete que Deus restaurará o trono, dará o trono de Davi, seu pai. Quando ele diz trono de Davi, seu pai, não é que Davi seja pai de Jesus, mas é que Jesus pertencia à descendência de Davi por meio de José. O texto foi esse aqui que o anjo Gabriel proferiu. O texto diz: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Até hoje Deus não deu esse trono de Davi, seu pai. Não deu o trono. Jesus não assentou-se em Israel, como lá na época quando ele veio no seu reino ministerial, ele não foi recebido como rei. A coroa que ele recebeu foi uma coroa de vergonha, recebeu uma coroa de espinhos, mas ele vai voltar para reinar sobre Israel e sobre as demais nações. Então o texto diz: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Então entenda que um dos objetivos da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, além dele julgar nações, ele vem também com o propósito de restabelecer o trono de Davi, colocando Jesus para ser rei. E ele é rei. O alvo dessa vinda em relação ao anticristo. Em relação ao anticristo. O objetivo também da vinda do Senhor Jesus Cristo em relação ao anticristo, nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, aqui no mundo vai ter muita confusão e vai iniciar o período chamado de tribulação, e depois dos 3 anos e meio, na metade dessa tribulação, a conotação vai ser maior e vai dar uma ênfase maior a esta perseguição, particularmente no aspecto dos judeus, da nação de Israel, e aí começa o período da grande tribulação. Neste período da grande tribulação, aí vai se manifestar, aliás, antes da grande tribulação, no início já do período chamado tribulacionista, ou tribulação, período da tribulação, haverá aqui um líder, um governo mundial, e este líder será o anticristo, né? A pessoa que, aos olhos de muita gente, de muitas nações, será a pessoa que vai solucionar os problemas políticos, econômicos, sociais do mundo, mas este homem não trará paz realmente de fato à terra, porque quem vai trazer paz, de fato, a verdadeira paz, onde habitará a justiça verdadeira, será o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, quando voltar, além dele julgar as nações, além dele restabelecer o trono de Davi, ele vai dar cabo ao anticristo. Então, o objetivo dessa vinda em relação ao anticristo é destruir a besta e o falso profeta, tanto a besta como o falso profeta. Isto está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e Apocalipse capítulo 19, versículo 19 a 20. Qual a meta dessa vinda em relação ao seu reino? A meta dessa vinda em relação ao seu reino é que Jesus vai voltar, né, e vai restabelecer ou estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra. E esse reino terá a duração de 1000 anos, o reino de Deus de 1000 anos, isto é, 1 milênio, conforme Isaías capítulo 2, verso 4 e Apocalipse capítulo 20, versículos 2 e 3. Vamos ao nosso terceiro subtópico. O terceiro subtópico, nós iremos falar sobre a grande tribulação, que justamente já estamos falando isoladamente, mas tem tudo a ver com o nosso estudo. Vamos um pouquinho mais à frente. A grande tribulação, primeiro ponto é definir. O que é isso? O pastor Ezequiel Soares, ele define, é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, isto é, os fatos que ocorrerão depois do arrebatamento da igreja e o restabelecimento a vinda de Jesus em glória, esse período será chamado de a grande tribulação. Então, a grande tribulação será um período que vai estar entre o arrebatamento, depois do arrebatamento da igreja, será iniciado este período, e quando ele vai terminar? Vai terminar por ocasião da manifestação do Senhor Jesus em glória, quando Jesus vai voltar para julgar as nações, julgar o anticristo, né, exterminar, dar cabo ao anticristo, enfim, e ajudar as nações que ajudarão a Israel, como também julgar aquelas que não foram a favor de Israel. Então, a definição é isso. É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Outro ponto. Os reveses deste tempo, isto é, as adversidades desse tempo. Nós já falamos aqui alguns aspectos, mas será um período dificílimo, onde a sobrevivência humana será muito difícil.
muito difícil, por isso nós colocamos aí os reveses, né, desse tempo, isto é, as adversidades. Conforme as profecias bíblicas, aqui muitos profetas, Daniel, Joel, Mateus, Jesus falando, usando aqui Mateus 24, 21 e Marcos 13, 19, nós veremos que será um período de angústia e de sofrimento sem precedentes na história. Então, o período chamado de, este fato chamado Grande Tribulação, a Grande Tribulação será um período onde jamais ocorreu algo parecido com este período. Então, o período será universal, a Grande Tribulação, em todo mundo. Então, e reveses serão muitos. Um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes. Nós vamos usar aqui, ler aqui um texto de Daniel, capítulo 12, versículo 1, para só dar aqui apenas uma rápida, um vislumbre aqui sobre como será este período. Vamos ler Daniel 12, 1. O texto diz, naquele tempo, nesse tempo chamado Grande Tribulação, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de seu povo, isto é, a favor de Israel. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então o texto aqui diz, Daniel expressa aqui a sua profecia, diz assim, haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação naquele tempo. Então será um período de grandes angústias, de grandes perigos, de grandes aflições para todas as pessoas que ficarão aqui, que não participarão do arrebatamento da igreja. A isenção da igreja, né? Então a igreja do Senhor estará isenta de passar pela grande tribulação. Muita gente acha, não, a igreja, por que a igreja não vai passar? Porque o objetivo da grande tribulação não é testar a igreja, não é testar. Será um período. A igreja já reconhece Jesus como Salvador. A igreja já reconhece Jesus como Messias. Quem falta reconhecer Jesus como Messias? A nação de Israel. Então, a nação de Israel, este período será um período para Israel reconhecer o seu Messias. Esta é a finalidade. E não testar a igreja. Quem vai estar aqui sendo testado, pelo menos sendo provado, não é? Será a nação de Israel e não a igreja do Senhor. Então a igreja estará isenta, por isso que eu coloquei a isenção da igreja. A igreja não passará por esse período, o pastor Ezequias aqui coloca, com base bíblica, que é conhecido como a grande tribulação, conforme 1 Tessalonicenses 1:10. E esse texto aqui vai afirmar isso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou, dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta expressão, grande tribulação, também significa ira vindoura, ou período da ira, o dia da ira do Senhor, não é? Então, ele está aqui recomendando a esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou. Então, ele está dando aqui a esperança para nós aguardarmos o arrebatamento do Senhor. Por quê? Porque Jesus vai nos livrar da ira futura. Veja que Enoque, ele foi arrebatado antes de ver o dilúvio. Veja que Elias, ele foi arrebatado antes de Israel ser levado para o cativeiro. Então, tudo isso está nos mostrando que Deus tem livramento para seu povo, não é? Então, guarde isso na sua mente e seu coração. A grande tribulação não é um período de provação para a igreja. A igreja do Senhor está sendo provada desde quando foi fundada. Hoje, muitos dos nossos irmãos nos países islâmicos, nossos irmãos estão sendo degolados, outros mortos, aí filmando os irmãos sendo mortos vivos, né? Tocam fogo nos nossos irmãos, estando eles vivos ainda. Na África, em partes da África, estão degolando nossos irmãos como se degolasse um animal, né? Matando nossos irmãos, queimando nossos irmãos. Então, para eles, aqui dali já é uma tribulação, mas não é não é a grande tribulação. Então, muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, graças a Deus aqui no Brasil, nós não passamos por isso. As leis do nosso país, a Constituição já ampara para nos dar essa garantia de nós professarmos a fé que quisermos, onde quisermos. Mas em muitos países, nossos irmãos estão sofrendo ferrenhas perseguições, principalmente dos países islâmicos, principalmente dos países muçulmanos, que estão cada vez mais se fechando ao evangelho, perseguindo, torturando e prendendo nossos irmãos. Na Coreia do Norte,
Veja a Coreia do Norte. Enquanto a Coreia do Sul é uma das igrejas que mais cresce no mundo, porque a liberdade de religião, a Coreia do Norte está lá, se preparando belicamente, mas espiritualmente o povo está morto, né? Espiritualmente aquele povo está morto, só pensam em guerra, só pensam na desforra, mas queira Deus que aquele povo se arrependa, assim como aquele povo de Nínive, né? Arrependeu-se com a pregação de um só homem, quem sabe futuramente, em breve tempo, o Senhor faça ali grandes coisas naquela nação chamada Coreia do Norte. Mas isso aí aprove a Deus. Bem, então o período da igreja não passará pela grande tribulação. O governo do anticristo, a grande tribulação. Sobre este governo do anticristo aqui, o que é que nós temos aqui? 4 aspectos para nós abordar. Primeiro, será, na grande tribulação, será a era do anticristo, né? Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 9. Outro aspecto, governo do anticristo, voltando ainda, vou falando mais sobre isso, o governo do anticristo, já falamos sobre, será a era dele, né, do anticristo. Este anticristo também será identificado como a besta, né, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 a 8. Ele terá o seu porta-voz, chamado falso profeta, será o porta-voz desse anticristo, né? A pessoa responsável ali para dar as ordens ou transmitir a fala assim como existe o porta-voz da presidência, existirá o porta-voz do anticristo, né? Este falso profeta. E outro aspecto é que ele enganará, este anticristo enganará o povo por meio de falsos milagres. Então, falsos milagres. Então, muito cuidado, meus irmãos, com falsos milagres, né, pseudo-pregadores, falsas profecias que muitas vezes são ditas na igreja. Não é Deus que está usando, falso profeta. Deus nunca usa pessoas para profetizar mentiras. Mas tem ocorrido isso na igreja. Só que no aspecto ainda é pequeno. Porém, no período da grande tribulação, o anticristo ele fará milagres, né? Fará milagres e, se possível, enganar até mesmo algumas pessoas que já foram crentes, né? Pessoas crentes. Então, vai enganar muitas pessoas. Então, será um período difícil, as pessoas serão enganadas pelo esse anticristo e também pelo falso profeta. Sobre esse aspecto, ainda falando sobre a grande tribulação, nós vamos destacar aqui um concerto. Nesse período chamado grande tribulação ou tribulação, este anticristo ele fará um concerto com Israel. Fará um concerto. Nós sabemos que hoje as guerras ali do Oriente Médio, a maioria das guerras que surgiram durante o século XX, a causa sempre estava Israel no centro das atenções. Israel ali era o foco. E até hoje, países como o Irã, que pretendem, desejam, almejam destruir Israel, eles não querem que Israel seja uma nação próspera, abençoada, mas cada vez mais, parece que quanto mais os inimigos de Israel se levantam, mais Israel prospera, mais Israel tecnologicamente, cientificamente, está crescendo cada vez mais, aí a pontos estratosféricos comparados com outras nações. Então, isso é o quê? O resultado da bênção do Senhor sobre esta nação de Deus. Bem, então, o anticristo fará um concerto com a nação de Israel por 1 semana de anos. 1 semana de anos significa 7 anos. Então, ele fará, este anticristo vai procurar ali as autoridades de Israel e durante esse período vai criar um pacto, uma espécie de pacto, um concerto com Israel, um pacto de paz. Só que vai ocorrer, este concerto está profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 27. Só que na metade deste período, deste concerto, isto é, nos 3 anos e meio, o que vai ocorrer é que os israelitas descobrirão que esse anticristo, ele não é o Messias, ele é um falso profeta. Por quê? Este anticristo, ele vai querer que o povo de Israel adore a ele como se fosse um Deus. E nós sabemos que Israel, nós já falamos sobre isso aqui, Israel foi curado no cativeiro de toda e qualquer idolatria. Israel não adora a nenhuma imagem de escultura, a nenhum homem. Eles só adoram a Jeová, a Deus, ao Eterno. Mas os judeus descobrirão, numa metade desses 3 anos e meio, nestes 3 anos e meio, na metade deste pacto, eles vão descobrir que eles fizeram um acordo com o próprio diabo. O pastor coloca aqui, o pastor Ezequiel Soares usou o termo aqui, diabo. Isto é, esse impostor, este falso profeta, este falso Cristo, este falso Messias.
E aí eles vão romper esse pacto. Aí sim é quando o anticristo vai agora levantar as nações, levar as nações para que as nações fiquem contra, se rebelem contra Israel. E aí a coisa vai tomar outra proporção bem maior e Israel vai passar por grandes aflições. E aí virá a grande tribulação. Aí sim vem a grande tribulação. E também é conhecido como o período da angústia de Jacó, conforme Jeremias capítulo 30, versículo 7, que assim ele expressou-se. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Então, todos esses horrores que acontecerão, você pode ver depois em Apocalipse capítulo 6 em diante, todo esse período da grande tribulação, você vai entender mais quando você ler o livro do Apocalipse. Há um livro aqui, que não estava nem previsto eu falar sobre isso, mas estou vendo ele agora, um livro interessante, editado pela casa publicadora, Agentes do Apocalipse. Adquira esse livro é excelente para quem quer compreender este período chamado Grande Tribulação. Aqui ele diz, uma análise instigante dos personagens-chave do fim dos tempos. Muito interessante esse livro, o professor não pode deixar de ler esse livro, tá bem? Está aqui, Agentes do Apocalipse, bem interessante, passou aqui na minha frente, está aqui parado na frente aqui e deu certo. Bem, estamos nesse ponto, a grande tribulação. Bem, vamos lá. Só a partir desta quebra desse pacto é que começa a grande tribulação. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Já falamos sobre isso aqui. Aí tem uma pergunta aqui para os nossos irmãos. A grande pergunta é, haverá salvação neste período chamado grande tribulação? Haverá? É possível? Sim, com base nesse texto, Apocalipse 7,14. Olha o que diz Apocalipse 7,14. Isso aqui a lição não diz, eu apenas trouxe para ilustrar mais. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, com base nesse texto, nós podemos dizer que algumas pessoas, quem sabe as pessoas desviadas, né, aqueles crentes que serviram ao Senhor por um tempo, mas por algum motivo deixaram a casa do Senhor, deixaram o Senhor Jesus, quem sabe estas pessoas se convertam, e será uma conversão muito difícil, com muitas perseguições, mas é possível sim. E pelo que a gente entende aqui, foram pessoas que serão martirizadas, mortas, por professarem a fé em Cristo. Por quê? Porque durante o período da grande tribulação, eles vão praticamente banir, né, a Bíblia aqui da terra, vão perseguir muitas pessoas que ainda cheguem a professar, alguma pessoa chegar a aceitar Jesus, essas pessoas serão muito perseguidas. E o texto que nos mostra, que nos dá uma certa segurança para afirmarmos que haverá salvação na grande tribulação, é esse texto aqui de Apocalipse 7,14. Bem, qual é o propósito divino para a grande tribulação? Nós já falamos sobre isso um pouquinho, vamos aqui, não vamos falar muito a fundo, mas este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Então, pelo menos dois aspectos nós vemos aqui. Qual o propósito divino para a grande tribulação, ou no período da grande tribulação? Julgar as pessoas, isto é, as pessoas que se rebelaram contra Deus, as pessoas que se fecharam para Deus, né? E também para preparar a nação de Israel para o recebimento, ou para a aceitação do seu Messias, conforme Amós 4,16. E aí vem outra pergunta que não está na lição. Como os judeus ou como os israelitas irão reconhecer quem é o Messias, né? Como os judeus reconhecerão o seu Messias? E aqui eu trago uma profecia de Zacarias 13, verso 6. Anote aí, a lição não traz, mas eu coloquei aqui. Como os judeus vão reconhecer o seu Messias? Haverá algum sinal no Messias? Haverá, sim. Qual é a base bíblica? Zacarias 13, verso 6. O que é que diz? Diz assim, e se alguém lhe disser, que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele quem? Jesus. São as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Então Jesus vai mostrar, eles vão dizer, que feridas são essas? Estas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Onde era a casa de meus amigos? Em Israel. Jesus não foi crucificado em Israel, em Jerusalém? Pois bem, estes sinais
das mãos de Jesus, cremos que eles nunca sairão do Senhor, porque servirão de sinais para mostrar aos judeus que, de fato, aquele Jesus que eles pregaram, que eles crucificaram, e Pedro foi muito contundente naquele seu sermão lá, quando mostrou que eles crucificaram de fato o Salvador deles, eles vão perguntar: que feridas são essas? E ele vai dizer: estas são as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos, louvado seja o nome do Senhor. Isso está em Zacarias 13, verso 6. E por último, amados, o último subtópico desta lição, que está uma bênção: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Chegamos numa parte melhor, né? Tribunal de Cristo, pastor, esse negócio de tribunal me assusta, vou ser julgado novamente, meus pecados. Não, calma aí, irmão, calma aí, tá certo? Você vai entender. Vamos aqui ao nosso quarto subtópico: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Primeiro, a recompensa individual. A Bíblia vai nos mostrar, com base bíblica, que a lição nos mostra que Jesus, e a Bíblia nos mostra, claro, que haverá recompensa individual. Cada crente será recompensado. Uns com maiores recompensas, outros com menos recompensa, mas todos serão recompensados. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, nos céus, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo. Olhe bem, o pastor Ezequiel foi muito claro quanto a esse aspecto que ele colocou. Eles receberão recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. Portanto, meu irmão, trabalhe enquanto você tem vida. Enquanto você tem saúde, faça mais pela obra do Senhor. Evangelize mais, estude mais, prepare estudos bíblicos, participe da obra do Senhor, seja um líder no departamento, some-se a seu pastor, alice a seu pastor, trabalhe pela causa do Mestre, se empenhe nas cruzadas, se empenhe nos trabalhos da igreja, estude a palavra do Senhor, escreva, use a internet, use aí o seu Face, seu WhatsApp para a glória do Senhor, mandando mensagem para pessoas desviadas, fazendo melhor, escrevendo, gravando, filmando, isto é, cooperando na obra do Senhor, cooperando na obra missionária, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Enfim, amado, trabalho é que não falta na casa do Senhor, mas a recompensa será para aqueles que trabalharam. Então trabalhe, meu irmão. Quanto mais você trabalhar, você será recompensado. Faça como William Carey, né, o pai das missões modernas. Ele diz: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Trabalhe para o Senhor. Duvido que algum crente trabalhe para Jesus e ele saia no prejuízo. Ao contrário, ele é recompensado a partir daqui, e lá no céu, olha, muito maior será a recompensa. E aqui está o texto, Apocalipse 22, 12, para afirmar aqui o que nós estamos dizendo. Apocalipse 22, 12 vai falar sobre recompensa. Olha o que diz: eis que cedo venho. Jesus diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então será uma recompensa distinta, pessoal, individual para cada crente. Cada crente vai receber uma recompensa do Senhor. Então trabalhe, faça o melhor possível. Você pode ser um porteiro, um simples porteiro na casa do Senhor, mas em você receber bem as pessoas, recepcionar bem as pessoas, não é? Orientar bem as pessoas com felicidade, com alegria, certamente o seu galardão será muito grande. Porque o que vale não é muita gente acha que é pelo tamanho da obra. Não, é pela qualidade. Jesus vai avaliar, meu amado, é a qualidade do seu trabalho. Você pode ser um simples professor de uma simples classe, mas se você for aquele professor que realmente ama o estudo, ama o que faz, faz com alegria, com denodo, sua recompensa será muito grande. Bem, então será uma recompensa individual, ou seja, a premiação dos salvos no tribunal de Cristo. Agora, interessante isso aqui, equívocos. Muita gente se assombra: mas pastor, o tribunal de Cristo, será que eu vou ser julgado, meus pecados? Não, meu amado, mesmo porque só vai para o céu quem já teve os pecados perdoados. Então não se assombre, não se aflige quanto a esse aspecto de tribunal de Cristo. Geralmente quando a gente fala em tribunal, a gente pensa assim, em julgamento, né? Em juiz, promotor, advogado de acusação, testemunhas ali, né? Mas este tribunal de Cristo será um tribunal para abençoar-nos, para nos ajudar, para nos galardoar. Então não tenha medo quanto a isso, né? Muita gente acha que se trata de um julgamento para salvação ou condenação. Não, não será um tribunal para salvar, mesmo porque só os salvos irão participar.
E não será, pastor, será que meus pecados Jesus novamente vai puxar a minha lista de pecados? Não, lá só serão, este tribunal terá um aspecto só de recompensa e não de julgamento de pecado ou para condenar a pessoa. Não, Jesus disse, não, você tem muito pecado, aí você vai sair aqui do céu. Não existe isso, certo? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Reconcilie-se com o Senhor enquanto é tempo para o Senhor. As bodas do Cordeiro. Então a igreja, aqui na terra, muitas lutas, muitas aflições e nós desfrutando das bênçãos do Senhor. Nós iremos participar do tribunal de Cristo e após isso vamos participar das bodas do Cordeiro, né? Então será uma festa, a festa das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 9, né? Será o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Então lembre-se que quando a noiva casa com seu noivo, né? Ali o casamento, as bodas, a igreja é como se fosse um casamento do Senhor. É como um casamento. Hoje existe o encontro, né, da noiva com o noivo ali no altar, há o casamento e depois o noivo com os convidados, ali os nubentes, né, os nubentes com os convidados vão celebrar, né, vão ali tomar refrigerante, né, nós crentes tomamos refrigerante, comemos bolo e salgadinho, tantas coisas. Por quê? Porque faz parte da vida, nossa vida terrena. E lá no céu, nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Agora veja só que festa maravilhosa. Nós veremos ali, olha, aqueles homens, Enoque, me conta como é que foi seu arrebatamento, meu irmão. E Noé, vamos conversar com Noé, vamos conversar com os profetas, né? Vamos perguntar a Paulo, explica aquele negócio lá do seu espinho na carne, como é que foi isso? Quem foi que escreveu o livro dos Hebreus, né? Tudo isso a gente vai acertar lá, temos muito que conversar lá no céu. Portanto, seja fiel ao Senhor, seja fiel para você participar das bodas do Cordeiro. Por último aqui, já fechando o assunto, o terceiro tópico, a síntese do terceiro tópico diz: o arrebatamento, a grande tribulação e a vinda em glória são os eventos da vinda de Cristo. Ok? Finalmente, vamos para a nossa conclusão rapidamente. Então, conclusão. Os conteúdos proféticos. Então, tudo que a Bíblia fala acerca de profecias, muitas coisas já aconteceram, foram profetizadas, ao longo da história aconteceram, a própria história confirmou, porque essas amostras proféticas são a garantia de que tudo que está escrito para o fim dos tempos irá se cumprir, literalmente, onde se cumprir. Outro ponto, a segurança da palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade nos libertou. E esta mesma verdade nos dá a garantia de que todos os aspectos proféticos contidos na Bíblia, eles vão se concretizar, irão acontecer. A Bíblia, ou aqui o pastor colocou, esta nossa esperança não é uma utopia, mas é um fato, é algo real, é algo concreto. Jesus ressuscitou, está no céu e um dia voltará para nos arrebatar. E por último, a escatologia bíblica. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Estude a Bíblia, ame as profecias, ame cada vez mais este livro, ame a Cristo e, sem dúvida, nós teremos muito que aprender ainda a respeito deste livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. No mais, meu irmão, seja fiel e que você possa participar do arrebatamento da igreja e também, claro, você sendo arrebatado, um dia nós voltaremos com Cristo. Imagine que aspecto maravilhoso, que glória maravilhosa é nós voltarmos com Jesus para nós julgarmos este mundo. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.